Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Como é que passaram aí da semana passada? Sou a professora Santina, lembram de mim? Vamos estudar ciências? E aí, vamos primeiramente aos nossos combinados. Vocês já lavaram as mãos? Eu espero que sim, não é? E aqui, gente, alguns recados importantes. Se puder, fique em casa. Lave sempre as suas mãos. Use máscara e mantenha uma distância segura entre uma pessoa e outra. Vocês já sabem que, até o momento, não existe vacina. E o distanciamento social é uma das melhores maneiras de evitar o contágio por coronavírus. Estamos entendidos assim? Isso é muito importante para que todos nós, você, seus familiares, todos os professores e professoras estejam protegidos, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, E vocês já estão ali no lugar tranquilo para fazer a nossa aula? O caderno, o lápis, a borracha, a caneta ou folhas de papel, estão ali tudo certinho? Então, para quem já está tudo correto, aí pode já começar anotando a data de hoje e também a aula número 21 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que vocês preparem tudo e eu já volto. E aí, estão prontos para começar? Então vamos lá, Pessoal, vocês sabem que o tema da aula de hoje, nós estamos fazendo uma revisão de todos os conteúdos vistos até agora, do primeiro e do segundo trimestre, tá? Vocês lembram, então, na aula passada, nós revisamos um pouquinho da química, misturas, transformações, gostaram daqueles experimentos? E hoje nós vamos, então, fazer uma revisão do segundo trimestre. Olhe lá, quais são os conteúdos que nós vimos? Sobre células, lembram que nós falamos sobre seres unicelulares e pluricelulares? Depois sobre alimentação, como que os seres vivos obtêm matéria e energia para viver. Daí nós trabalhamos seres produtores, seres consumidores, seres decompositores, cadeias alimentares, lembram desses conteúdos? E por último nós trabalhamos os ambientes da Terra, conhecendo ali os seres vivos e as relações alimentares
que existem nesses ambientes. Então, hoje, nós vamos começar uma revisão sobre a célula. Estão lembrados? Olhem aqui. Vamos ver, vamos conhecer as células. Lembram que eu mostrei para vocês no microscópio? E lá nós vimos uma célula da boca. Lembra que eu fiz uma lâmina aqui? E nós vimos que todas as células, observem essa imagem, olha. Todas as células têm membrana, o citoplasma e o núcleo. Estão lembrados disso? Olha só que imagem bem bonita essa, não é? Observem bem, então, ali como que é constituído uma célula. Depois, gente, nós vimos também que os seres vivos podem ter uma única célula ou muitas células. Olhem aqui, ó, os seres unicelulares, que são aqueles que possuem uma única célula. Por exemplo, são as bactérias, os protozoários, né? Alguns fungos também, né? Então, são os seres unicelulares. E tem também os seres pluricelulares, que são os animais, as plantas, os fungos, não é? São aqueles que possuem muitas células. Vocês estão lembrados desses conceitos? Também, gente, eu quero falar de duas palavras novas aqui que vocês vão aprender mais tarde, mas é importante já. Olha só, células procarióticas e células eucarióticas. Lembram que vocês fizeram o modelo de uma bactéria e o núcleo da bactéria não é um núcleo isolado, o núcleo não é separado do citoplasma. Daí nós falamos que a célula é procariótica, por exemplo, as bactérias. E as células eucarióticas são aquelas que têm um núcleo bem separadinho no citoplasma, que são o caso dos animais, das plantas, dos protozoários, dos fungos, não é? Gente, e daí também pesquisando um pouco mais sobre as células, né? Eu descobri, né, que existe aqui na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, um núcleo que é chamado NUEP, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Biologia Celular, da Universidade Federal do Paraná. E eles têm lá nesse site, se vocês quiserem depois explorarem um pouquinho, vocês procurem com a ajuda de um adulto, e vocês veem lá, tem muitos vídeos bacanas e até um microscópio virtual. É muito legal vocês explorarem, então, o site aqui da NUEP de Biologia Celular. Eu trouxe aqui para vocês um trecho de um vídeo que eles vão mostrar sobre a estrutura da célula. Eu quero que vocês assistam esse vídeo para relembrar um pouquinho a estrutura da célula. Vamos assistir? Este vídeo abordará a estrutura de células procarióticas e eucarióticas. Como modelo de célula eucariótica, usaremos o Paramecium, um protozoário de vida livre. Vamos começar pelo núcleo que pode ser visualizado na célula viva em movimento. Veja. O núcleo é delimitado pelo envoltório nuclear representado aqui em vermelho. Vamos agora mergulhar nesse núcleo até chegarmos ao DNA. O DNA é uma dupla fita que armazena as informações para as características dos seres vivos.
Voltemos à célula inteira. Observe as granulações do citoplasma e a presença de compartimentos maiores, destacados aqui por traços e cores. Todos esses compartimentos são as organelas, estruturas delimitadas por membrana e que realizam as diferentes funções celulares. Como o paramécium, as demais células eucarióticas apresentam a membrana plasmática, o núcleo e as organelas no citoplasma. As células procarióticas apresentam parede celular, membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e o material genético em contato direto com o citoplasma, formando o nucleóide. Ele possui DNA e este tem as mesmas funções do DNA de células eucarióticas, ou seja, armazenar informação genética. E gostaram do vídeo? Muito interessante, né? Ver o núcleo lá do paramécio, que é um protozoário, não é? Então, vocês viram a estrutura da célula, membrana, citoplasma, o núcleo e as organelas, né? Que são aquelas estruturas pequenas que estão dentro da célula. Muito legal, né? E vocês lembram, gente, daquela tarefa que eu passei há muito tempo para vocês construírem um modelo de células? Olhe só quantas imagens que eu tenho de estudantes que fizeram. Olhem aqui. Lá da Escola Paranavaí, o Cauã e a Maria Eduarda. Lá da Escola Sônia Kensky, a Júlia, a Ana Luísa, a Laura. Da Joaquim Távora, o Miguel, a Júlia. Vocês estão vendo quantos modelos bacanas de células? E lá da Escola Mansur Guérios, a Gabriele também fez uma célula de bactéria, que agora vocês sabem que é uma célula procariótica, e uma célula de animal, ou planta, ou fungo, que são as células eucarióticas, né? Aqui do CEI Pedro da Labona, a estudante Luísa também fez, né, os dois modelos. E aqui, lá da João Macedo, a estudante Natália fez um modelo bem interessante de célula, né, comestível, fez em forma de pizza. Muito legal, hein? Então, gostaram dessa recordação aí das células, né, que nós vimos pluricelulares e unicelulares? Muito legal esse conteúdo, né? Depois das células, nós fomos trabalhar a alimentação, como que os seres vivos obtêm matéria e energia para viver. Vocês lembram que nós trabalhamos, então, o conceito de carnívoro, herbívoro? Lembram? Os animais são seres consumidores. Olha ali, por exemplo, ó, a girafa, a anta, são exemplos de animais herbívoros que se alimentam somente de plantas. Também existem animais carnívoros, lembram? Da onça, do jacaré, não é? Que são animais que se alimentam somente de outros animais. E também os animais onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais, como o porco, o cachorro doméstico e o próprio ser humano, né? Os seres humanos são animais onívoros. Nós nos alimentamos, né, de plantas e de outros animais também. E aí, gente, vocês lembram dessa pergunta que eu falei assim, e as plantas? Do que as plantas se alimentam? E lembram daquela problematização que eu falei assim, será que planta come terra? Será que as plantas comem terra? E nós fizemos um experimento para verificar isso,
né? E aí eu tenho aqui o resultado que foi feito pelo estudante Gabriel, lá da Escola Municipal Dr. Guilherme Braga Sobrinho. O Gabriel, ele fez aquele experimento, olha só, ele marcou direitinho ali, vocês estão vendo? Na imagem ali, ele plantou uma mudinha de salsinha e marcou direitinho aonde que a terra, o nível da terra. E até hoje, olha só, a terra não diminuiu. O que significa isso então, gente? Que as plantas não comem terra, tá? Então, como que as plantas se alimentam? As plantas, as algas e algumas bactérias também, elas produzem o seu próprio alimento, mas não é comendo, é por meio da fotossíntese. Vocês estão lembrados da fotossíntese? Nós vamos dar uma recordada agora. E todos esses seres que fazem fotossíntese, eles são chamados de produtores ou autótrofos. Quer dizer, eles produzem o seu próprio alimento, certo? Entendido aí, gente? Só estamos recordando, né? Agora observem essa imagem que nós vamos falar um pouquinho sobre fotossíntese. Vocês estão lembrados o que é a fotossíntese? A fotossíntese, olhem a imagem, é uma transformação química onde a planta, ela utiliza a água que ela absorve lá do solo e o gás carbônico que está no ar, a energia do sol e produz a glicose, que é o alimento mais simples, e o oxigênio é liberado na atmosfera. Então, a fotossíntese é uma forma que as plantas, as algas, utilizam para produzir o seu próprio alimento. E de quebra, gente, libera o oxigênio para o ambiente, não é? Entenderam a fotossíntese? Então, eu espero que sim, né? E vocês lembram também que eu falei sobre o efeito estufa? O efeito estufa, gente, ele é um fenômeno natural, é uma coisa positiva, não tem nada de errado com o efeito estufa natural. É ele que garante a temperatura adequada para a vida aqui na Terra. Observe essa imagem, ó. A quantidade de radiação solar que entra na atmosfera, uma parte escapa para o espaço e a outra parte do calor fica aqui na Terra, mantendo uma temperatura para a vida, né? Se fosse muito frio ou muito quente, não teríamos vida aqui na Terra, não é? Graças a esse efeito estufa natural que a Terra é cheia de vida, tá? Entre outras coisas também, não é? Mas então por que falam tanto do problema que o efeito estufa pode causar, né, tantos prejuízos? É claro que sim, não é? Porque o excesso de gás carbônico na atmosfera pode provocar o que nós chamamos de aquecimento global. Estão lembrados do aquecimento global? Olhem essa imagem. O aquecimento global é um aumento da concentração de gases poluentes na atmosfera, o que dificulta o calor do Sol escapar para o espaço. Daí o calor fica muito retido aqui devido a excesso de gases poluentes. E essa retenção de calor é que causa o aumento da temperatura da Terra. E nós chamamos isso de aquecimento global. Então, nós precisamos cuidar de algumas formas que liberam, né, algumas ações humanas que liberam esses gases, né? Temos que tomar cuidado com as nossas ações. E aí, lembram dessa tarefa aqui, olha, que eu pedi para vocês construírem um cartaz publicitário que apresente uma chamada para despertar nas pessoas a preocupação com o aquecimento global e as mudanças climáticas. Estão lembrados dessa tarefa que você fez? Olha, eu tenho aqui
alguns resultados de alunos que fizeram. Olha só, lá da escola Álvaro Borges, a Bianca fez uma imagem bem legal, olha só. Que legal, ela fez um cartaz, né? Se preocupe, tudo isso pode acabar. Olha que bonito, né? E aqui também, olha, lá da escola Dom Manuel, o estudante Léo, ele fez um desenho, né? Um cartaz bem bonito também. Olha a terra, né? Fazendo coffee, não é? E aqui também da escola São Luís, a estudante Rani, do 4º ano, também fez, olha, socorro! E da escola João Macedo Filho, o Daniel e o Davi também fizeram um cartaz, não é? Da escola Nivaldo Braga, o Iago e o Pietro. Olha só que bacana os cartazes deles, né? Também lá da Nivaldo Braga, o estudante Pedro Henrique fez também seu cartaz. Olha que desenho bem bonito. Salve o planeta. Bem bacana, não é, pessoal, essa tarefa? Então, se você não fez ainda, você pode fazer ali com a ajuda de seus familiares, né? Pensar um pouquinho quais são as nossas atitudes para diminuir o aquecimento global, né? Vamos salvar o planeta, tá certo? Vamos continuar, então? Gente, vocês lembram também que nós estudamos sobre as cadeias alimentares. Lembram? Olha essa imagem aqui, ó. Os seres vivos de um ambiente estão ligados entre si pela alimentação, ou seja, um serve de alimento para o outro, né? Olha essa imagem ali. Então, as algas servem de alimento para um crustáceo, um camarãozinho, que serve de alimento para um peixe menor, que serve de alimento para um peixe médio, que serve de alimento para um peixe maior, não é? Isso nós chamamos, essa sequência, né, de alimentação, nós chamamos de cadeias alimentares. Olhem aqui. Uma cadeia alimentar sempre começa com um produtor, que são aqueles seres que fazem fotossíntese, depois um consumidor primário, que são os herbívoros, que se alimentam do produtor, o consumidor secundário, que se alimenta do primário, e o consumidor terciário, que se alimenta do secundário, e assim por diante, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, a planta é um produtor, ela faz fotossíntese. Quem come a planta? É um preá. Então, a planta transfere a matéria e energia dela para o preá, que é um consumidor primário. O preá é comido pela cobra, não é? Que é um animal carnívoro. E é o consumidor secundário. E a cobra é comida pelo gavião, que é o consumidor terciário. Então, é a passagem de matéria e energia de um ser para o outro. Isso é cadeia alimentar. Entendido isso, gente? Tudo certo? E vocês estão lembrados dessa atividade aqui, olha, cadeia alimentar de bolso? Lembram dos envelopes? Olhem aqui, ó, eu trouxe eles aqui para vocês lembrarem. Lembram? Olha aqui, dentro desse envelope tem os produtores. Lembram disso? Que nós fizemos com várias figurinhas, olha, alface, o trigo, não é? Lembram dessas figuras que nós construímos aqui? Então, aqui os produtores, os herbívoros, não é? Com várias figurinhas, a formiga, os animais herbívoros, aqui os animais carnívoros, não é? Aqui tem, olha lá, o tamanduá, o sapo, a cobra, não é? E também nós fizemos, são 5 envelopes, né? Os onívoros, aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de animais, e os decompositores, não esqueçam, hein? Quem são os decompositores? São os fungos, as bactérias, não é? Então, lembrados dessa atividade? Quem não fez, olha, pode fazer. Vejam aqui, pessoal, olha só. O estudante Adrian e o Daniel lá da escola João Macedo fizeram e construíram as 9 cadeias alimentares. Lembram desse desafio que eu passei para vocês?
Também aqui, lá da Escola João Macedo ainda, a aluna construiu uma cadeia alimentar. Olha que bonita essa cadeia alimentar da aluna, hein? Também, gente, lá da Escola Dom Manuel, o estudante Léo construiu uma cadeia alimentar bem certinho, com os decompositores e tudo, não é? Bem bacana, hein, gente? Então, fica aí a dica para quem não fez, né? Fazer, então, a sua cadeia alimentar de bolso, né? Tá certo, gente? E também vocês lembram, né, que eu já falei que nós, seres humanos, também participamos das cadeias alimentares. Nós somos seres onívoros, vocês estão lembrados? E aí eu trouxe aqui uma atividade para a gente fazer juntos, tá? Vamos ver, então? É assim, ó. Eu vou trazer algumas imagens, então olhe lá, observe as imagens a seguir e descubra qual nível da cadeia alimentar que o ser humano está ocupando em cada uma delas, tá? Se ele é produtor, se ele é consumidor primário, ou consumidor secundário, ou consumidor terciário, tá? Vocês sabem que produtor ele não é, nós não somos seres produtores. Mas olhem aqui, ó. Observe essa imagem. Uma menina comendo uma salada aí de alface, tomate, cenoura, abobrinha, não é? Estão vendo? Em que nível da cadeia alimentar que nós estamos aqui nesse caso? Nós somos consumidor primário, secundário, terciário. O que vocês acham? Vamos ver? Consumidor primário, não é? Como que construiríamos a cadeia alimentar desta imagem ali? Né? Olha aqui, ó. Registre em seu caderno ali. Então, a planta, que é tomate, alface, cenoura e abobrinha, é comido, né? Serve de alimento para o ser humano, que no caso é a menina, tá? Vocês viram, fizeram isso já, né? Então, vamos para mais uma? Observe agora essa outra imagem. Olha aqui, uma criança comendo um ovo cozido. O que vocês acham? Em que nível da cadeia alimentar que nós estamos quando comemos ovo? Consumidor primário, secundário ou terciário? O que vocês acham? Nesse caso aqui, nós somos consumidor secundário. Por quê? Porque olha aqui a cadeia, olha lá. Então, a planta, provavelmente o milho, vamos supor, não é? Faz fotossíntese, é produtor. Aí, serve de alimento para a galinha, né? A galinha que põe o ovo. E que vai servir de alimento para o ser humano ali, no caso, a criança. Então, nesse caso aqui, nós somos consumidores secundários, tá certo? Vamos para mais uma imagem? Olhem aqui. Uma criança tomando leite. Em que nível da cadeia alimentar que nós estamos aqui? Pensem bem, produtor? Não, né? Consumidor primário, secundário, terciário, o que nós somos aqui nesse caso? Consumidor secundário, não é? Olhem a cadeia alimentar. Então, a planta, né, a grama, por exemplo, o capim, serve de alimento para a vaca, que fornece o leite, né? E o leite serve de alimento para o ser humano, que no caso é a criança. Entendido ali, gente, como que nós, seres humanos, participamos das cadeias alimentares? Às vezes nós somos consumidor primário, às vezes secundário, às vezes terciário, não é? Tá certo? Entendido aí, gente? Cadeia alimentar e também como que nós somos participantes das cadeias alimentares? Então tá jóia, muito bem, não é? Pessoal, um outro assunto que nós vimos nas 4 últimas aulas, nós vimos sobre os ambientes da Terra. Vocês estão lembrados dessas aulas aqui que nós falamos sobre o Ártico, os desertos, a Antártica, as savanas africanas, a floresta amazônica e a Mata Atlântica? Lembram que nós trabalhamos, né? Quais os seres vivos que existem em cada um desses ambientes e como que eles se relacionam entre si?
Lembram aqui que a professora Alessandra veio e contou para a gente a história Férias na Antártica, lá das irmãs Klink? Estão lembrados dessa história? E aqui, olha só, o estudante Emanuel, ele gostou tanto de conhecer a família Klink, né? Que ele até comprou o livro lá, que lindo, lá da Escola Municipal Joaquim Távora, tá? E lembram, gente, que nós falamos dos animais da Antártica? A orca, estão lembrados, né? Da orca, da baleia azul. Lembram do krill? O krill, que é uma espécie de camarãozinho, né? Que serve de alimento, é a base da alimentação da Antártica. Também das focas, né? Lembra da foca de Weddell, né? Que é uma foca que permanece na Antártica durante o inverno. Muito bacana conhecermos esses animais. E o pinguim, não é, gente? O pinguim, ele é, assim, uma característica ali da região da Antártica. Depois da Antártica, nós falamos sobre o Ártico. Lembra do Ártico? E lá, apesar de muito frio, existem alguns animais, como, por exemplo, o urso polar. Estão lembrados? As renas e os caribus, né? Ou caribus. E lembram que eu pedi para vocês uma tarefa? Quem não fez, ó, pode fazer ainda. Para vocês elaborarem 2 cadeias alimentares, uma do Ártico e outra da Antártica. Lembram disso? Olha lá, eu estou aguardando. Eu trouxe aqui algumas, por exemplo, olha lá, da Escola Maria do Carmo Martins, a Laura mandou aqui a sua tarefa. Olha só, ela fez uma do Ártico e uma da Antártica. Aqui também, lá da Escola Colônia Augusta, a professora Fabiana e seus estudantes mandaram várias imagens. Então, da Sofia Cardoso, da Maria Eduarda e da Camila. Olha só as cadeias alimentares que elas construíram. Também, aqui ainda, da Escola Vinhedos, a professora Laura, né, mandou aqui da estudante Camila, tá? A cadeia alimentar da Antártica. Vocês estão lembrados? Então, muito legal, né? Depois, gente, nós fomos para a África. Lembram lá da Bia na África? E nós conhecemos o deserto do Saara e também as savanas africanas, lembram? E aí lá, né, nós também conhecemos muitos animais e plantas que existem nesses ambientes. E eu pedi também que vocês construíssem 2 cadeias alimentares, uma do deserto e a outra da savana africana. Vocês fizeram? Se não fez ainda, ó, podem fazer essa tarefa, ainda dá tempo, tá? Olhem aqui, eu trouxe lá da Escola Colônia Augusta, a professora Fabiana mandou da Bianca, da Maria Melo e da Letícia, né, as atividades que elas fizeram. Também aqui ainda lá da Escola Colônia Augusta, a estudante Cecília mostrou aqui as suas cadeias alimentares. Aqui a professora Vanessa, lá da Escola João Macedo, também mostrou aqui da estudante Luna e da Alane, as cadeias alimentares. E assim, gente, vocês podem também construir, tá? E também nós fomos conhecer os ambientes brasileiros. Lembram aqui do Diário da Pilar na Amazônia? Que nós viajamos para a Amazônia com a professora Alessandra, e aí nós conhecemos a floresta amazônica, lembram? Que é a maior floresta tropical do mundo. Estão lembrados do encontro das águas do Rio Negro e Solimões? Estão lembrados, gente? E lá também eu pedi para vocês elaborarem uma cadeia alimentar com seres vivos da floresta amazônica. Vocês fizeram? Aqui, ó, eu tenho lá da Escola Colônia Augusta, a estudante Manuela, ela fez, né? E eu tô mostrando aqui para vocês, então, a cadeia alimentar que ela fez lá da floresta amazônica. E lembram também dessa tarefa aqui que eu pedi para vocês construírem fichas
dos animais que existiam lá na floresta amazônica. Olha só, aqui a Pilar que fez, né, do livro. E aqui eu tenho da estudante Letícia e da Sofia Cardoso, lá da Escola Colônia Augusta, que eles fizeram, então, a ficha dos bichos que moram na floresta amazônica. E aqui também da Escola Joaquim Távora, o estudante Miguel também fez lá do bicho preguiça. Olha que bacana, não é, gente? E para terminar as nossas viagens, né, nós fomos para a Mata Atlântica com a Nina. Lembram que a professora Alessandra contou, né, a história da Nina na Mata Atlântica? Então, nós também fomos lá conhecer a Mata Atlântica. E lembram que eu pedi para vocês elaborarem uma cadeia alimentar com seres vivos da Mata Atlântica? Vocês fizeram? Olha só, aqui eu tenho o desenho do Pedro Pereira, lá da Escola Presidente Pedrosa, que ele construiu. Olha que legal, hein, Pedro? E também, pessoal, vocês lembram que eu dei uma sugestão de atividade para vocês fazerem ali com sua família a construção de um modelo de floresta? Estão lembrados dessa atividade? E muitas crianças fizeram, bem legal. Olhem aqui, olha. O Pedro Pereira, lá da Escola Presidente Pedrosa, também construiu. Olha que criatividade, não é? Muito bacana. E também, ó, a Gabi Fragoso, lá da Escola Presidente Pedrosa, também fez. Também aqui, o estudante Arthur, também lá da Escola Presidente Pedrosa, também fez. Cada um fez com um material diferente, né? Utilizando aí a sua criatividade. Também aqui, olha, o Giovanni, lá da Escola Municipal Padre José de Anchieta, construiu um modelo de floresta bem legal também, gente. Aqui, olha só, a Camille, da Escola Joaquim Távora, também fez. E aqui a Alissa Beatriz, lá da Escola Presidente Pedrosa, ela fez aquela tarefa que eu pedi para vocês escreverem como que era a Mata Atlântica para uma pessoa que não conhecia. Lembram? E ela fez, olha que bacana como ela escreveu. Também, gente, a Escola Colônia Augusta, a Maria Eduarda fez o modelo de floresta. E aqui da Escola Batel, o estudante Noah, do 4º ano A, também fez, não é? E aqui, gente, algumas escolas fora de Curitiba, então, aqui do caso da cidade de Castro, a Escola Municipal Estação do Tronco mandou aqui da estudante Clara, que fez os modelos também de floresta atlântica, de Mata Atlântica. Muito legal, hein, gente? Ó, vocês ainda podem fazer essas atividades ali com seus familiares, tá? E vocês estão lembrados da última aula que nós fomos fazer visitas virtuais a alguns museus de história natural? Lembram que nós fomos lá, olha, no Museu de História Natural de Nova York? Nossa, que legal, hein, aquela visita. E depois nós fomos lá para aquele Museu de História Natural de Washington. Lembram? Também foi muito joia, né? E depois, para terminar, nós fomos aqui para o nosso Museu de História Natural do Capão da Embuia. Estão lembrados? E eu quero agradecer aqui o biólogo Marco Aurélio, que me ajudou bastante ali na exploração e no conhecimento do Museu de História Natural aqui do Capão da Embuia. Lembram daquela parte interna da exposição que nós falamos sobre os dioramas? Lembram que os dioramas, o que são, né? Os dioramas são modelos de apresentação artística e realista de um ambiente natural, como a Mata Atlântica, por exemplo, ou a Floresta Amazônica, ou a Antártica. Vocês viram lá nos museus que nós vimos fora aqui do Brasil, que lá eles têm muitos dioramas, né? Maiores, né? E explicativos para que as pessoas possam visitar e conhecer os diferentes ambientes do mundo sem sair, né? Só fazendo uma visita ao museu você pode conhecer, não é?
E eu tinha pedido uma tarefa para vocês de fazerem um diorama, escolherem um ambiente e fazer. Então aqui, olhe, por exemplo, o C. Pedro da Labona a estudante Luísa fez o diorama de um deserto. Olha que legal. E aqui também, lá do SEI, Josela Martini, a professora Nellen, me mandou o diorama da estudante Emily Barbosa. Ela fez o diorama da floresta amazônica. Legal, hein? E também da escola Colônia Augusta, a professora Fabiana mandou vários desenhos de dioramas que os alunos fizeram. Eu trouxe aqui alguns, tá? Então, da estudante Sofia Cardoso, ela fez o diorama das savanas africanas. E aqui a Maria Mello fez o diorama da Antártica. Olha, gente, que criatividade! Parabéns ali à professora Fabiana e todos os seus alunos, tá? Também aqui, olha só, da estudante Giovana, que fez um diorama muito legal também das savanas africanas, né? Gente, foi muito bacana toda essa nossa viagem, esse trabalho que nós fizemos durante todo o primeiro e o segundo trimestre. E aí, vocês gostaram das nossas aulas? Eu espero que vocês tenham gostado sim, não é? Então, gente, nós estamos finalizando o primeiro e segundo trimestre. Na próxima aula, nós vamos começar o terceiro trimestre. E vocês sabem qual será o conteúdo que nós vamos trabalhar? Os conteúdos, não é? Gente, vocês vão gostar muito, vai ser maravilhoso, fantástico, porque nós vamos trabalhar uma temática que é muito interessante e que vai aguçar muito a curiosidade de vocês. Vocês sabem do que se trata? Então, eu vou passar um videozinho ali para vocês verem um pouquinho desses conteúdos, desses temas que nós vamos tratar aqui nas próximas aulas. Vamos assistir aí? E aí, gostaram de ver quais são as temáticas que nós vamos trabalhar nos próximos meses aí, no próximo trimestre? Terra e universo. Nós vamos trabalhar os componentes da Terra, do universo, vamos trabalhar astronomia, astronáutica, o que é um astrônomo,
Vai ser muito bacana, hein, gente? Não percam as nossas próximas aulas, tá certo? E então, gente, ó, por hoje é só. Estamos chegando ao final da nossa aula, tá? Mas na próxima aula nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Gente, fiquem bem, com muita saúde. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal!